Então, bom dia, né, a todos. A gente vai dando prosseguimento à questão da análise de investimento. Hoje, com a parte muito importante dentro do perfil do conhecimento sobre investimentos, que é a análise do investidor, análise do perfil do investidor. Existem três tipos de investidores. Nós temos o perfil conservador, nós temos o moderado e o avançado. A gente vai ler mais na frente um pouquinho de cada um, mas antes a gente vai fazer 8 perguntas para vocês. Como eu falei, a gente vai fazer o teste aqui com vocês, e aí depois que a gente fizer o teste, a gente vai analisar o que cada um quer dizer, tá bom? Então eu não vou falar ainda o que significa cada tipo de perfil. Primeiro eu vou fazer o teste com vocês, analisar qual é o perfil, e aí a gente analisa depois as respostas. Então, a primeira diz assim: como você avalia seu conhecimento sobre investimentos? Letra A, não tenho conhecimento. Letra B, razoável. Letra C, bom. Marquem aí no papel ou tenham registrado aí na mente. A, letra A, não tenho conhecimento. Não está aparecendo não os slides para vocês? Ai, não tá não. Peraí. Não, não apareceu não. Peraí. Desculpa. Ai, meu Deus. Eu... Não gravado não. Então, a primeira diz assim: como você avalia o seu conhecimento sobre investimentos? Letra A, não tenho conhecimento. Letra B, razoável. E letra C, bom. Marquem aí no papel, então lembrem. A, B, C, A, B ou C. Botem aqui no chat, só para eu ir tendo uma ideia de cada um. Bota assim, um A, um B, um C. Pode colocar aqui no chat, já para eu ter uma ideia de como é que tá a turma. Segunda, por quanto tempo você deseja manter o seu investimento? Vamos dizer, se você fosse investir agora, né? Independente do tipo de investimento. Você gostaria de investir em investimentos que tivesse pelo menos um ano, ou seja, você gostaria de resgatar os seus investimentos em menos de um ano. Letra B, até 5 anos, então você poderia deixar o dinheiro investido até 5 anos, ou você deixaria o dinheiro investido acima de 5 anos. Coloquem aí. A, B ou C. Coloca 2A, 2B, 2C, só para ter uma ideia. Vamos para a terceira. Terceira questão. O que vem na sua cabeça quando você pensa em um investimento arriscado? O que vem na sua cabeça quando você pensa em investimento arriscado? Letra A, arriscar perder dinheiro? Jamais. Letra B, sejam fiéis, viu, na resposta. Coloque exatamente o que você pensa. Letra A, arriscar perder dinheiro? Jamais. Letra B, um pouco de risco não faz mal, desde que não seja todo o meu dinheiro. Letra C, excelente, oportunidade de grande valorização. E aí, 3A, 3B ou 3C? Quarta questão. Parece que sim, é bom que vocês estão num perfil assim bom. Vamos aí para a quarta. Vamos supor que você tenha 100 mil reais. Vamos supor que você tenha 100 mil reais para aplicar durante um ano. O que você escolheria? Vamos supor que você tem 100 mil. O que você escolheria? Letra A, receber 105 mil garantido. Então, você receberia 105 mil garantido. Letra B, retorno não garantido, mas variando entre 102 mil e 108 mil. Ou você, letra C, 50% de chance de receber 120 mil e 50% de chance de receber 95 mil. E aí?
Sejam fiéis, tá bom? Receber 105 mil garantido, retorno não garantido variando entre 102 mil e 108 mil. Letra C, vão marcando, viu, anotando as respostas no caderno. 150% receber 120 mil e 50% de chance de receber 95 mil. A quinta questão, só são 8, viu? Quinta, o que você deseja conquistar com seus investimentos? Letra A, viajar daqui a um ano, ter minha reserva de emergência. Eu já falei sobre reserva de emergência, né? Com vocês, eu creio que já. Então, viajar daqui a um ano, ter minha reserva de emergência. Letra B, comprar um veículo, né? Um carro, uma moto daqui a 4 anos. Letra C, aposentadoria e viver de renda daqui a 20 anos ou mais. A, B ou C? A quinta, vamos colocando. Quinta, A, B ou C? E aí, estão com dúvida? Quinta, A, B ou C? Vamos para a sexta. Se você investisse 10 mil reais daqui a um mês, quando fosse analisar suas aplicações, notasse que tem 8 mil reais. Então, você investiu 10, mas daqui a um mês, você foi olhar lá no banco, né? Foi olhar na corretora e viu que você tinha perdido 8 mil. E aí, o que você faria? Letra A, resgataria tudo na hora. Letra B, não faria nada. Letra C, investiria ainda mais. Letra A, letra B ou letra C? Sétima questão, vamos lá. Marque as opções que só contenham produtos em qual você investiu. Então, aqui não vai ser muito para vocês, né? Mas os que vocês vão colocar assim, os que você tem conhecimento, né? Na realidade. Vamos dizer os que você já conheceu antes de ter minhas aulas. Vamos fazer assim. Os investimentos aqui que vocês tenham antes das minhas aulas. É claro que vocês não investiram ainda, mas vocês tinham antes das minhas aulas. Letra A, poupança. Letra B, tesouro direto, renda fixa e fundos de investimento. Letra C, ações e fundos imobiliários. Então, assim, vamos só mudar um pouquinho a pergunta. Investimentos que vocês já investiram, que vocês tiveram conhecimentos antes das minhas aulas. Letra A, B ou C? Coloquem aí. Sétima A, sétima B ou sétima C? E a última questão. Qual frase melhor definiria sua relação com os investimentos? Letra A. Prefiro ganhar pouco, mas ganhar sempre. Prefiro ganhar pouco, mas ganhar sempre. Letra B. Gostaria de ter uma rentabilidade um pouco acima da poupança, mas caso aconteça de ter uma rentabilidade inferior, entendo que é algo que pode acontecer. Letra C. Quero ter rentabilidades expressivas e não me importo caso tenha perdas em minha carteira. Letra A. Então, qual que mais define? A, B ou C? Prefiro ganhar pouco, mas ganhar sempre. Gostaria de ter uma rentabilidade um pouco acima da poupança, mas caso aconteça alguma rentabilidade inferior, entendo que algo que pode acontecer. Quero ter rentabilidades expressivas e não me importo caso eu tenha perdas em minha carteira. Eu acho que sim. Aí, agora vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão somar o tanto de A, o tanto que vocês colocaram de respostas A, o tanto que vocês colocaram de respostas A. A maioria A, quem marcou a maioria a letra A, tem um perfil conservador. A gente vai já ver qual é o perfil conservador. Quem marcou a maioria B, tem um perfil moderado. E quem marcou a letra C tem um perfil arrojado ou perfil avançado, né, em relação aos investimentos. Alguém marcou alguém foi do perfil C? Eu acho que a maioria foi A ou B.
Não, teve alguém que deu o perfil C? Teve alguém que deu o perfil C? Ninguém, né? Ó, vou ler aqui as características de cada perfil. No caso, o perfil A, esse site aqui dividiu em muito conservador e conservador. Mas basicamente é a mesma coisa. Ó, o perfil muito conservador é caracterizado por ser extremamente cauteloso quanto aos seus investimentos. Porém, tenham cuidado. Segurança é importante, mas em excesso pode fazer com que você perca boas oportunidades de investir bem o seu dinheiro em longo prazo. Não tenha medo de conhecer investimentos diferentes, estude e vá ganhando segurança aos poucos, né? Aí, alocações sugeridas, né? Aí ele faz aqui uma divisão, né, que seria bom para esse tipo de pessoa. Por exemplo, se você tivesse R$ 1.000, aí você dividiria, fosse investir esses R$ 1.000. Então, um exemplo aí de um bom investimento para esse tipo de pessoa. 10% em investimentos arriscados. Mesmo o perfil conservador, também ele pode, né, arrisca um pouquinho de investimentos um pouco mais arriscados, né? De todos, vocês vão ver, de todos os perfis, dá para você investir tanto em investimentos arriscados, como moderados, como totalmente conservadores. Para aquela pessoa muito, muito conservadora, é lógico que ela vai alocar maior parte, né, cerca de 80%, 90% em investimentos mais conservadores, como poupança, títulos prefixados, CDBs, né, e um pouquinho investimento de renda fixa que são mais seguros, né? Que tem uma rentabilidade menor, mas que a garantia do retorno, né, é certo, ou seja, ela sabe que se investir naquilo, ele não vai perder. Então, o conservador é aquele tipo de investidor que tem medo de investir, que não é que tenha medo, mas é um investidor que ele não gosta de correr riscos. Ele não quer perder o que ele investiu, né? Quer perder de forma de jeito nenhum. Ele corre de riscos, tem aversão a risco, ele não quer perder nada do que ele investiu. Então, a maioria dos investimentos para ele vai ser aqueles investimentos mais conservadores, né? Aí, uma sugestão, né? 10% em investimentos moderados, né? Fundos imobiliários, fundos que buscam superar, né, o CDI. E 10% em investimentos mais arriscados. Aí vamos ver aqui o perfil conservador em si, né? Se você é um perfil conservador, você prefere segurança e não ter surpresas desagradáveis com seu dinheiro, mesmo que elas sejam temporárias. Por conta disso, evite investir em coisas mais arriscadas. Mesmo que em longo prazo o retorno seja maior, os altos e baixos podem afetar muito suas emoções e decisões de investimento. Aí uma alocação mais sugerida, né? 60% do valor que você investiu, mais em títulos conservadores, né? Poupança, CDBs, títulos, né? Do Tesouro Direto, né? Que buscam superar a inflação. 30% em investimentos moderados, né? Fundos imobiliários e fundos que buscam superar o CDI. E 10% em investimentos arriscados, né? Ações, bolsa de valores, enfim. Aí vamos para o perfil moderado, né? A maioria foi perfil moderado. O perfil moderado, ele já aceita alguns riscos. Ele está entre o conservador e o arrojado, né? Que é o avançado. O moderado, ele aceita alguns riscos. Então, portanto, você deve buscar investimentos que ofereçam maior retorno do que os títulos públicos e a renda fixa. Porém, evite os que tiver muitas variações de valor, como ações de companhias menores ou fundos de investimento muito agressivos. Então, é aquilo. Aceita correr risco, mas nem tanto, né? É um risco mais calculado, né? Até porque está iniciando, ou seja, está começando a conhecer os investimentos. Então, acredito que possa ser, né, o perfil de vocês. Aquele perfil, o conservador é exatamente aquele tipo de pessoa que não tem nenhum conhecimento de investimentos, então não conhece os produtos financeiros, não sabe, né, como investir. Então vocês já vão estar já nesse, a maioria de vocês já pode estar nesse segundo perfil, porque
vocês já vão ter esses conhecimentos, né? Ao longo dessas disciplinas, ao longo do curso, vocês vão ter bastante conhecimento sobre investimentos e, no futuro, né, serão, se Deus quiser, grandes investidores, né? Então, a alocação sugerida, 40% em investimentos conservadores, 30% em investimentos moderados e 30% em arriscados. Seria uma alocação, né? Uma sugestão, né? Ele coloca aqui sugestão. E o perfil arrojado, que seria o avançado, né? O arrojado é um tipo que tem sangue frio e lida bem com riscos, né? Aquela pessoa que tem sangue no olho, né? Se esse é seu perfil, procure investir seu dinheiro a longo prazo, né? Investimentos com maior potencial de retorno, deixando pelo menos 25% do seu patrimônio em investimentos seguros. Então, ó, alocação sugerida: 20% em investimentos conservadores, 20% em investimentos moderados e 60% em arriscados. Então, esse seria o perfil do arrojado. Vocês viram que tudo é equilibrado, ó, mesmo o conservador, você pode alocar boa parte do investimento, um percentual pequeno, na questão de investimentos arriscados e nos moderados. E a maior parte, no caso do conservador, em investimentos seguros, né, conservadores. E o arrojado, né, o avançado, mesmo ele não é 100% arrojado, né? Nenhum é 100%. Veja que, ó, 60% está em arriscados e meio que 40% está em investimentos conservadores ou moderados. Então, assim, quando a gente for analisar a questão de... Não existe perfil certo ou perfil errado, tá bom? Não é que eu esteja dizendo que o moderado é mais certo do que o conservador, o arriscado é mais... Não, não existe isso. Não existe de perfil certo, perfil errado. Existe o perfil certo para cada tipo de pessoa. Porque as pessoas são diferentes, as pessoas têm objetivos diferentes, as pessoas têm rendas diferentes, né? Assim, tem situações de vida diferentes. Então, existe o melhor perfil, né? Existe o perfil certo para a pessoa certa. Assim como não existe melhor tipo de investimento. Ah, esse investimento é melhor do que esse. Não. Existe o investimento certo para a pessoa certa. E é isso que a gente vai aprender na aula de hoje. É isso que a gente vai falar na aula de hoje, que é exatamente análise desse perfil de investidor, desses investimentos, e como fazer essa análise, e a partir dessa análise, você realmente escolher quais investimentos são bons para cada tipo de pessoa, tá certo? Então, deixa eu compartilhar aqui o PDF com vocês. Pronto, ó. Esse PDF, ele trata tanto da ética, na questão dos investimentos, a regulação e análise do perfil de investidor. Só que a gente só vai estudar a partir da página 43, que é realmente a análise do perfil de investidor, tá bom? Eu vou passar para vocês. Se vocês quiserem dar uma lida no início, é interessante ler sim, para poder conhecer. Mas o que realmente interessa na nossa aula é essa parte aqui, ó, do 2.4, né, que vai tratar sobre análise do perfil do investidor, que seria a API, né? Como visto, né, é a atividade. Alguém poderia ler para me ajudar e para ficar só eu falando, aí depois eu comento. Justamente para ter a participação de vocês. Vamos lá. Quem pode ler? Minha gente, vamos lá. Cadê vocês? Gente, pelo amor de Deus, me ajudem aí. Oi, Terra para Júpiter, Netuno,
Sessão espírita. Vocês estão aí? Tem alguém aí na chamada? Né? Momento de sessão espírita. Gente, cadê vocês? Oi, tem alguém aí? Terra para Marte, Terra para a Lua, vocês estão aí? Gente, pelo amor de Deus, ninguém pode ler. Oi, Análise de perfil do investidor, API. A API, como visto, é a atividade necessária à indicação adequada de produtos e serviços aos investidores, de modo a possibilitar que eles tenham uma intenção positiva e satisfatória com o mercado financeiro. Como tal, tem ganhado força mundo afora, enquanto boa prática da condução de negócios no mercado financeiro. Por essa razão, que no Brasil, seguida do impulso inicial das normas autorreguladoras da Ambima, ganhou a atenção do principal regulador estatal do mercado de capitais, a CMV. Nesse sentido, considerado que já foram abordadas as exigências da Ambima, importa nesta sessão detalhar as exigências regulatórias referentes às matérias trazidas pela CMV, sobretudo por meio da publicação da Instrução CMV 539. pronto. 2.4.1. Agora só um pouquinho, viu, Vitor? Ó, então, o que Ok. seria... Perdão, gente, é porque minha dicção hoje está péssima. Tá ótimo. Então, assim, tem ganhado como mundo afora, como também no Brasil, justamente com boa prática na questão do negócio, justamente a análise do perfil do investidor para cada tipo de pessoa. É por isso que você tem essa instrução aí da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, que a gente ainda vai estudar futuramente na disciplina de mercado de capitais. Essa comissão que justamente vai regulamentar todos os bancos e corretoras do país. E existe uma instrução justamente que vai, como normatização, a imposição da aplicação de um teste, né? Que esse teste exatamente que eu fiz com vocês. Esse teste que eu fiz com vocês é o chamado teste de Suitability. Suitability é o nome desse teste que eu fiz com vocês hoje. Que esse teste justamente ele serve para saber qual é o tipo de investidor. Toda vida que a primeira coisa que você faz quando você abre uma conta ou um banco de investimento ou em uma corretora é fazer esse teste. Você só consegue começar a investir depois que você realmente executa esse teste. Aí vai depender do tipo. Eu peguei o padrão, que seria esse de 8 perguntas, mas dependendo da corretora que você abrir conta, ou dependendo do banco de investimento que você abrir conta, pode ser que as perguntas sejam mais, ou seja um pouquinho diferente do que eu coloquei, mas geralmente tem a mesma caracterização, né, do teste. Né? Geralmente com 3 alternativas, e cada alternativa vai estar mais tendendo a um tipo de perfil. A alternativa A vai estar mais tendendo ao tipo do conservador, a B mais do tipo moderado e o C o mais arrojado. Pode continuar, Vitor. Publicada originalmente em 2013. 2.4.1. Publicada originalmente em 2013, a partir de discussões conduzidas com o mercado por meio a audiências públicas desde 2011 e parcialmente atualizada pela Instrução CMV 554, a Instrução CMV 539 já é hoje elemento normativo consulado, cuja atenta observância é requerida de todo o mercado financeiro e de capitais.
mediante a imposição do dever de verificação da adequação não só dos produtos, mas também dos serviços e operações ao perfil de cada cliente. O que se busca é se oferecer ao público o acesso a um mercado financeiro que desempenhe adequadamente sua função de prestar serviços aptos a melhorar a vida das pessoas. A ideia, portanto, é oferecer o mercado financeiro como uma ferramenta que possibilite à população um planejamento financeiro adequado. Isso especialmente em contraposição à prática vistas na sociedade de captação inescrupulosa de recursos que, se no curto prazo possibilitam lucros aos intermediários financeiros, no longo prazo plantavam sementes de instabilidade e desconfiança, prejudicando a imagem do mercado financeiro, sua estabilidade e a relação de confiança com os investidores. Pronto, Confiança e estabilidade. parei um pouquinho. Então, assim, é um dever para cada instituição financeira que vai adotar no mercado financeiro, na venda de produtos financeiros, adequar, é o dever de verificar o tipo de perfil. Porque pensa o seguinte, imagine aí se as pessoas não verificassem, não soubessem o tipo de perfil. Ou mesmo você mentir para si próprio, porque uma coisa é eu dizer, eu sou perfil moderado, mas aí você vai e investe em um fundo de investimento, que é um investimento mais moderado, ou então você vai investir em ações. Aí é tudo aquilo porcentagem, né? Vocês viram lá que, por exemplo, o perfil conservador, ele admite até 10% do valor que ele tem investido em investimentos mais agressivos. Então, tudo é uma questão de equilíbrio, né? Aí vamos lá, vamos dizer que eu pegue 60% do que eu tenho e coloque em ações. Aí você investe quando vai daqui a 2, 3, 4, daqui a 10 dias você vê que você perdeu parte do que você tinha investido. A pessoa fica louca, né? Vai e tira, né? Mas o correto, se você realmente era do perfil moderado ou é do perfil mais arrojado, mais agressivo, você deveria pensar o seguinte: hoje eu perdi, mas amanhã eu posso ganhar mais, eu posso recuperar minhas perdas. Então, assim, para quem tem realmente essa análise de risco, não quero perder dinheiro de jeito nenhum, não vou investir em investimento arriscado porque eu não vou perder. Tá, você não tem essa análise de risco, você não quer correr nenhum risco de perder nada, mas também você não vai ganhar muito, né? Porque como a gente viu, a rentabilidade e o risco, eles são diretamente proporcionais. Se você quer correr risco baixo, a rentabilidade também vai ser baixa. Eles são diretamente proporcionais. Quanto menor o risco, menor vai ser a rentabilidade. Quanto maior for a rentabilidade, maior o risco. Então, assim, a rentabilidade e o risco, eles andam em mãos dadas, né? E, no caso, a liquidez, ele é uma variável também inversa, né? Quanto menor a rentabilidade, maior a liquidez. Então, assim, se eu estou investindo em um investimento de risco baixo, que tem uma rentabilidade baixa, a liquidez vai ser alta. Exemplo, poupança. Poupança, para quem investe na poupança. Poupança tem um baixíssimo rentabilidade, rende muito pouco, pouquíssimo, tem um risco baixíssimo, que você dificilmente, raramente, quase nunca você vai perder dinheiro se você investir na poupança. Só se realmente for um banco muito bregue e você realmente aquele banco falir, mas mesmo assim tem cobertura do FGC. Então, assim, é impossível, praticamente impossível você perder dinheiro se você investir na poupança. Praticamente impossível, né? Então, investir na poupança é um investimento de risco baixíssimo
A rentabilidade também é baixíssima, é um dos investimentos mais baixos, e tem uma liquidez alta. Você consegue tirar qualquer dia, qualquer hora. Né? Você está precisando de dinheiro, você vai lá no banco, lá no caixa eletrônico do banco e tira. A liquidez alta. E aí é o contrário, né? Se por acaso você tem um investimento que tem uma rentabilidade alta, tem um risco um pouquinho moderado, você vai ter uma liquidez menor. Você não vai conseguir tirar a qualquer momento, você só vai conseguir tirar aquele valor investido depois da data de vencimento. Então, assim, cada um vai ao perfil de cada pessoa. Tem pessoas que realmente não se planejam, né? Pessoas que só vivem com salário mínimo e que não se planejam, não poupam, não investem. Todo o dinheiro que recebe, gasta. Então, não guarda dinheiro. Então, nem pense em investir. Eu, quando investe, não deixa o dinheiro parado mais por 6 meses. Então, esse tipo de pessoa que tem um perfil conservador nunca vai enriquecer, né? Nunca vai crescer, né? Viver de renda, viver com investimentos, né? Exatamente, Paulo. Ganha 1.000 e gasta 1.100, né? Pessoas que não têm um controle financeiro, que fica com dívida de cartão de crédito, né? Usa o cartão de crédito como uma extensão da renda, né? Tem muitas pessoas que vivem assim, pagam um mês com o mês seguinte, né? Vive com o dinheiro que tem para pagar o cartão de crédito. Pode falar, Vitor. Professor, como eu disse nos comentários, eu acho que também vai de acordo com as necessidades e os objetivos de cada indivíduo, né? Por exemplo, tem pessoas que necessitam de uma liquidez assim mais rápida, né, mais alta. Porém, eu acredito que a gente deve sempre ver isso como uma via dupla. Tentar investir tanto, por exemplo, em uma coisa onde a rentabilidade e o risco seja um pouco alto e também sempre ter ali um dinheiro investido onde a gente possa pegar para uma emergência, né? Porque é sempre bom a gente ter essa reserva de emergência. Porque caso aconteça algo assim muito sério, a gente pega esse dinheiro, né? Então, muitas pessoas não entendem. Tem gente que só investe em poupança, que é praticamente mesmo que nada, e tem gente que não pensa em emergência e investe em coisas que são a um longo prazo, né? Onde não tem uma liquidez tão alta. E é um dos principais erros, né? O principal erro dos investidores iniciantes, né? De quem está começando realmente a investir, é não formar a reserva de emergência, né? Então, enquanto vocês não tiverem uma reserva de emergência formada, vocês não poderão ir para investimentos mais agressivos. Então, assim, o primeiro objetivo de qualquer investidor é formar a reserva de emergência. Pedro, e quanto é que deve ser essa reserva de emergência? Depende de cada pessoa. Normalmente, a gente considera pelo menos 6 meses. 6 meses do custo de vida de cada pessoa. Então, por exemplo, se você ganha R$1.000, 1.100, né? Vamos colocar aqui R$1.000, né? Vamos dizer os gastos do mês. Você tem R$1.000 de gasto por mês. R$1.000, professor, O salário mínimo, né? pessoas assim, indivíduos. Eu acho que empresa gasta um pouquinho mais. Não, mas aqui a gente está falando de pessoa física mesmo, tá certo? A gente está falando de análise como investidor, não. A gente está falando aqui de pessoa física mesmo. Então, imagine aí, é o gasto normal, né? Vamos dizer que você ganha um salário mínimo. Vamos dizer que seja R$1.000 salário mínimo. Então, assim, como a sua reserva de emergência vai ter que ser de quanto? De 6.000, né? Que seria 6 vezes o seu gasto mínimo mensal. Teria 6 mil. Então, enquanto você não guardar R$6.000 na sua reserva de emergência, vocês não vão para investimentos mais agressivos. Aí quer dizer que, Pedro, eu só posso investir na poupança? Não estou dizendo isso, que você só pode investir a reserva de emergência
em poupança? Você vai buscar títulos que tenham uma liquidez alta, né? Liquidez alta, pode falar. Professor, eu queria fazer uma pergunta. Quais são os outros investimentos, assim, tirando a poupança, que têm uma liquidez alta? A gente vai ter aula disso mais na frente, né? Na questão do mercado de capitais, mas eu vou citar aqui alguns, né? Poupança é o primeiro, poupança seria o primeiro. CDBs de liquidez diária, CDBs de liquidez diária. Existem vários tipos de CDBs, a gente ainda vai estudar sobre isso. Mas no caso, com liquidez alta, seria o liquidez diária, que você consegue resgatar todo dia. Inclusive, domingo, se você precisar resgatar, você consegue. Ele tem liquidez diária, você consegue tirar ele a qualquer momento e a qualquer hora. Liquidez A rende mais do que a rentabilidade e o risco dele, no caso, é maior do que da poupança. Vamos lá. A rentabilidade é maior do que a poupança, com certeza. Vai render mais do que a poupança. Porque enquanto que a poupança rende 70% da Selic, o CDB rende 100% da Selic. Então, não da Selic, mas do CDI, que é quase a mesma coisa da Selic. Então, assim, enquanto a poupança rende 70%, o CDB já rende 100%. Então, com certeza vai render bem mais. Qualquer CDB que você for investir vai render bem mais do que a poupança. Então, ele tem uma rentabilidade maior. A liquidez também é altíssima, é igual da poupança, você consegue resgatar a qualquer momento. E o risco também é baixo ou baixíssimo, porque assim, vai depender do banco que você comprar o CDB. A gente vai ter mais aulas mais à frente para explicar cada tipo de investimento. Mas o CDB é como se você pegasse um dinheiro e emprestar para o banco. E aí o risco do CDB vai ser o banco. Mas lembrando que todos os CDBs têm cobertura do FGC. O que é o FGC? Fundo Garantidor de Crédito. Esse fundo garante até 250 mil por pessoa. Então, se você tiver até 250 mil reais investidos no CDB, você vai receber aquele valor, entre o que é aportado e entre os juros. Né? Então, o FGC garante até 250 mil e até 1 milhão de reais a cada 4 anos. A cada 4 anos. 4 anos. Não, a cada então, é praticamente o que acontece na poupança, né? Onde tem os poupadores que emprestam para o banco, que o banco vai e empresta para os tomadores, né? Exatamente. E o CDB, na realidade, acontece com todos os tipos de investimentos, isso aí, dos tomadores e dos poupadores, para todo tipo de investimento, inclusive os investimentos de ações, né? Funciona para qualquer tipo de investimento. Aí vamos lá, seguindo, investimentos que têm liquidez alta. Poupança e CDB de liquidez diária. Esses são que têm altíssimo, né? Aí, passando um pouquinho, você vai ter as LCIs e as LCAs, que é as letras de câmbio do imobiliário e as letras de câmbio do agronegócio. Esses investimentos, eles têm uma data de vencimento, no mínimo de 90 dias, né? Mínimo 90 dias, então 3 meses. Então, você só consegue resgatar depois de 3 meses. Tem de 180 dias, né? De 6 meses. Tem de 1 ano, 2 anos. E aí são investimentos de médio prazo. Você consegue achar L6 e LCAs até 3 anos, 5 anos, né? Geralmente até 5 anos. São investimentos de curto a médio prazo, né? 3 meses já é um médio prazo. Você só consegue tirar depois de 3 meses. E aí tem outros investimentos, né, de renda fixa. Todos esses daqui eu falei é renda fixa, né? Então você tem poupança, CDBs, LCIs, LCAs, os CRIs e os CRAs, né, os certificados recebíveis imobiliários e os do agronegócio. Aí tem as debêntures, né? O que são debêntures? São títulos de dívidas de empresas. Então, assim, como é um título de uma dívida de uma empresa, você tem um risco associado àquela empresa. Se a empresa falir, qual o risco dela não pagar, né, o valor que você investiu lá? Então, é investimento de risco.
Mas existem debêntures e debêntures, né? O que você vai olhar para quando você investe no debênture? Olhar a classificação de risco daquela debênture. Toda debênture, quando você vai investir, você tem lá o rating. O rating. Investimentos que têm risco, você tem o rating. Que eu já mostrei para vocês na aula passada, quando a gente estava falando de risco, que você tem uma tabela, né, que vai desde o AA, o 3As, até o C. Quanto mais próximos do AA, melhor é aqui, menor o risco, né, de você perder dinheiro com aquele investimento, né, se você realmente investir. Então é isso, né? Sempre o maior erro, né? Voltando, o maior erro do investidor inicial é não formar reserva de emergência. Não formar reserva de emergência. Porque o que acontece? Como ele não forma a reserva de emergência, aí, vamos dizer, eu pego tudo que eu ganho e coloco no investimento que eu só vou poder tirar daqui a 5 anos, daqui a 3 anos. E se acontecer alguma coisa da minha vida que eu tenho que retirar esse dinheiro? Então, não pode estar tudo lá. Eu tenho que guardar boa parte do dinheiro em investimentos, né, que tenham liquidez alta ou altíssima, que eu consiga resgatar no momento que eu quiser. Então, assim, em vez de investir na poupança, que é um investimento péssimo, coloca no CDB de liquidez diária. E tem o Tesouro Selic também, que eu não falei aqui. Tesouro Selic. O Tesouro Selic, ele tem liquidez diária. Você consegue resgatar qualquer dia, né? Qualquer dia. E aí você tem, ele rende a taxa Selic, ou seja, rende mais do que a poupança. Tem risco zero, né? Eu já falei para vocês, investimento do tesouro tem risco zero, porque você está... Não é que zero, né? A gente coloca zero entre aspas, mas é o investimento mais seguro de todos, porque ele vai correr o risco do governo. Então, os de investimento de tesouro corre o risco do governo. Se o governo fale, é a última instituição a falir. Se precisar, ele imprime dinheiro para lhe pagar. Então, é o investimento mais seguro que tem. Pode falar, Vitor. Alguém levantou a mão? Então, assim, é o investimento mais seguro que tem. Tesouro Selic. Né? Lembrando que tem outro tipo de tesouro. Tem o tesouro prefixado e tem o tesouro IPCA, né? Lembrando que o tesouro prefixado, eu não considero um investimento tão bom, o tesouro prefixado. Por que eu não considero um investimento tão bom? Pensa o seguinte, você tem um tesouro que está rendendo, eu acho que o tesouro prefixado, eu acho que estava rendendo 10%. 10% ao ano. Nossa Selic, só que você só pode tirar daqui a 5 anos. Vencimento daqui a 5 anos. Será que daqui a 5 anos a Selic vai estar abaixo? Você tem que torcer para que tanto a inflação quanto a Selic estejam abaixo de 10% para você ganhar, né, nesse investimento. Porque se tiver tanto a inflação como a Selic estiver acima, nós já tivemos em 2014, 2013, 2014, a nossa Selic valia 14% ao ano. E, no começo desse ano, nossa Selic estava em 2%. Em janeiro, acho que em novembro ou dezembro do ano passado, estava 2% ao ano. Em março, já estava 3,5%. 3,5%. Nossa Selic hoje está em 5,25% ao ano. E todos os economistas dizem que ela vai subir ainda mais. Por que ela vai subir ainda mais? Porque a nossa inflação está altíssima. E o remédio para você controlar a inflação é você aumentar a taxa de juros. Porque quando você aumenta a taxa de juros, você incentiva as pessoas a investirem, a pouparem dinheiro, né? Você aumenta a taxa de juros,
você aumenta a taxa de juros, é como você dizer, só, esse é o momento de você investir em renda fixa, porque os investimentos estão rendendo mais. O que acontece? As pessoas que têm dinheiro começam a investir, colocar dinheiro nos bancos, com isso fica menos dinheiro em circulação. Com menos dinheiro em circulação, as pessoas não compram tanto. Se as pessoas não compram tanto, as coisas tendem a cair de preço, né? E aí controla a inflação. Então, esse é um remédio, né, para controle da inflação. É o aumento da taxa de juros. Quanto mais alta for a taxa de juros, menor a inflação. Pode falar, Ruth. Então, no caso, quanto menos pessoas colocarem gasolina, menor o preço fica, é isso? Exatamente. Se ninguém, se assim, todo mundo não quisesse comprar gasolina de R$ 6, realmente, se a gente pudesse viver sem gasolina e não comprasse, o posto era obrigado a reduzir o preço, porque as pessoas não querem comprar aquele bem. Então, quando a demanda baixa, como a demanda baixa, uma das alternativas para você não perder aquele bem é baixar o preço. Se todo mundo conseguisse se não todo mundo conseguisse realmente não viver com gasolina, realmente você conseguiria, né, com a menor demanda, você conseguiria baixar o preço. Tá certo? Outra técnica é negócio de empresa, né, professor? Tipo, quanto mais empresa, mais baixo fica os preços. A lei de demanda e oferta, né, que a Aline falou aí, né? Demanda e oferta. Isso é a lei básica da economia, a demanda e oferta. Se tem demanda, é porque realmente se tem demanda e a oferta é baixa, você aumenta o preço, né? Se a demanda, por exemplo, é baixa e você tem alta oferta, você cai os preços. Então, todos os economistas falam que a Selic vai subir. Vai subir tanto daqui para o final do ano, há uma projeção que a Selic chegue a 7% ao ano. Então, é ideal para que as pessoas que investem, né, os poupadores, poupem cada vez mais, né, e guardem porque vão ter dinheiro uma aí. maior rentabilidade, né? E poupar, eles Pois é. vão ter uma maior rentabilidade. Por que os economistas falam que nós vamos ter uma taxa Selic de 7% ao ano? Nossa inflação hoje está quase 9% ao ano. Nossa inflação é uma das maiores inflações do período, né? Desde a era depois da ditadura, né? É uma das maiores inflações que a gente vem vivenciando, tanto pela questão da pandemia, né? Tanto também por essas crises e pelos gastos do governo, né? Que tende a estar aumentando, tem aumentado exponencialmente, né? Nos últimos tempos. Então, tudo isso afeta a inflação. Tanto a questão da não produção, né? A não produção, a pouca oferta de produtos e serviços tende a elevar o preço. Então, quando a gente teve uma crise que desabasteceu grandes produtores, né? E quando você tem uma baixa oferta, você tende a aumentar o preço. Produtos como arroz, por exemplo. Por que o arroz está tão caro? Porque os produtores de arroz preferem exportar para fora com preço mais alto, porque o dólar está alto. Uma consequência também disso é o dólar altíssimo. Então, os produtores internos eles preferem exportar para fora do que abastecer o mercado interno. E aí, com essa exportação, você não tende a oferecer, você não tende a gerar tanta oferta para o mercado interno. E aí, com a pouca oferta e alta demanda, você tende a aumentar o preço. A lei básica de demanda e oferta. Então, assim, voltando lá a esse investimento de 10% ao ano. Quem garante que até 5 anos a Selic com a inflação vai estar abaixo de 10%, né? Hoje está, né? A inflação está 9% ao ano. Então, se você investir nesse investimento que a gente já 10%, realmente você está ganhando da inflação. Mas quem é que pode realmente prever, né, garantir que daqui a 5 anos seu investimento, que a inflação vai estar abaixo de 10%? Ou que
mesmo a Selic esteja abaixo de 10%. Como eu falei para vocês, em 2014, a Selic estava em 14% ao ano. O que foi que estava acontecendo em 2014, naquela época? A gente tinha, né, um monte de protestos, né, naquela época. O governo foi logo no começo da crise do primeiro governo Dilma, né, em 2014. Então, a gente tinha uma pressão popular que começou pelo um protesto na questão da tarifa do ônibus em São Paulo, e esse protesto da tarifa do ônibus culminou uma série de protestos em todo o país. Começou assim. Aí depois, né, houve as eleições, e aí em 2015 intensificaram esses protestos, né, e culminou em 2016, né, com o golpe, né, que derrubou a Dilma, né, em 2016. Então, toda essa pressão, tanto interna como internacional, elevou a taxa de juros, né? O nosso risco hoje em dia, por que a gente está falando em política? Porque afeta nos investimentos. Por exemplo, hoje nós temos aí o presidente falando questão de impeachment do STF, né, de um ministro do STF. Isto abala a questão da democracia e isso afeta a questão dos investimentos. Quando no dia em que na sexta-feira, se você for olhar o índice Bovespa, caiu. E o dólar aumentou. Por quê? Porque você gerou uma crise interna. E aí o mercado financeiro internacional passa a confiar menos em uma democracia que está instável. Né? Os poderes não estão estáveis. Então, como é que os investidores internacionais vão investir nas empresas do país? Né? Se o país está uma bagunça, politicamente falando. Então, tem que estar. O mercado financeiro ele funciona com instabilidade. Né? Ficando as coisas estáveis, elas funcionam. Então, vamos só terminar aqui a leitura. Estabilidade, né? Tá falando de estabilidade. Confiança e estabilidade. Outra pessoa, para continuar aí a leitura, para não ficar só o Vitor. Vamos lá. Vamos lá, gente. Bora. Eita, como vocês estão com preguiça hoje. Vamos, gente. Dá um ponto para quem lê. Um ponto na prova. Vamos ver se o povo vai ter. É sério? Vou pensar, no caso, mas vamos lá. Vou dar um ponto de participação. Vamos lá, tu já leu, Vitor. É para os outros. Tu já ganhou teu ponto, Vitor. Não vai ser daquele, né? Vai, Aline. Ele vai ler? Não, Vitor já leu. Agora é você. Ok, já ganhei. Confiança e estabilidade são, portanto, conceitos chaves para o entendimento da finalidade que tem as regras de a fim de obter sua melhor compreensão, um esclarecimento um pouco mais detalhado é adequado. No que se refere à confiança, embora seja altamente desejável que a população aprimore sua educação financeira, fato é que grande parte das pessoas tem conhecimento muito limitado acerca de características e funcionamento de produtos e serviços financeiros. Justamente por isso, a atividade do profissional especialista é importante. Entretanto, dada a assimetria informacional existente entre o cliente e o especialista, a confiança se torna elemento indispensável dessa relação. Pode continuar. Essa situação Essa situação é análoga àquela verificada entre paciente e médico. O paciente geralmente tem o conhecimento aprofundado por anos de estudo e prática.
Não tem. O paciente geralmente não tem. Não tem o conhecimento aprofundado por anos de estudo e prática do médico, pelo que nem sempre é capaz de avaliar se aquilo que o médico está dizendo é mesmo mais apropriado à sua saúde. Logo, para garantir o melhor tratamento, prefere sempre alguém de sua confiança. Confiança essa que pode advir tanto de uma relação familiar pré-existente quanto ser construída mediante um histórico de bons diagnósticos e recomendações. A mesma coisa vale para a relação entre o investidor e o profissional especialista. Afinal, se o especialista indicar produtos que no decorrer do tempo se mostrem inadequados, a confiança necessária ao bom desenvolvimento dessa relação cessará, prejudicando inclusive o bom desenvolvimento não só da carreira do profissional, mas do mercado financeiro como um todo. Obrigado, Aline. Então, aqui, o que o texto está dizendo? Está dizendo o seguinte, que a confiança deve existir, tanto da questão dos produtos financeiros, investimentos, como também do especialista, né? Como eu falei para vocês, quando terminar esse curso de finanças, vocês podem atuar como especialistas de investimento, né? Desde que façam uma prova, né? Que é exatamente essa prova da Ambima, que é o CPA 10, né? Justamente para que vocês tenham certificação de profissional analista financeiro, né? Para justamente esse material aqui que eu estou passando aqui para vocês é exatamente um material que prepara as pessoas para fazer essa prova, né? Prepara os profissionais do mercado financeiro até essa certificação. Então, quem trabalha em banco, né? Que trabalha com essa parte de investimentos, tanto bancos comerciais, bancos de investimento, corretoras de valores, eles têm por obrigação, para poder trabalhar, eles têm que passar nessa prova. Então, vocês já estão sendo preparados desde já, né, para passarem, né, conhecerem esse mercado financeiro e serem especialistas de investimento, né, e aí poderem indicar para pessoas leigas, né, leigas no sentido que não têm tanto conhecimento sobre investimentos, indicar, esse investimento é melhor, ou esse aqui não é tão apropriado para o seu perfil, né? Igual o texto fala aí, a relação entre médico e paciente, né? Quando você vai para o médico, você não tem certeza realmente se aquele tratamento, aquele diagnóstico dele está correto ou não. Até por isso que algumas pessoas buscam mais de uma opinião, né? Porque justamente quando você não tem tanta confiança naquele médico, né? Você, eu achei estranho o que o médico passou, ou então ele não fez o diagnóstico correto daquela doença, aí você vai para outro. Então, assim, é uma questão de confiança, né? Quando a gente fala de investimento, a gente sempre vai buscar essas duas características, confiança e estabilidade, né? Estabilidade. Tá já terminando. Outra pessoa. Estabilidade. Vamos lá. Notas de participação. Estou só anotando aqui quem está lendo. Vamos lá. Eita, Argalim. Posso ler? Pode ir sim. Não quer? Desculpa que eu me perdi. Aqui, ó. Já no que diz respeito... Já no que diz respeito à estabilidade, é preciso levar em consideração que muitas opções de investimentos têm desempenho variável a depender de fatores externos. Mais do que isso, muitas opções de investimento podem ter seu desempenho tanto prejudicado pura e simplesmente em razão do comportamento de investidores receosos, quanto fortemente estimulado apenas por investidores eufóricos. Em razão disso, investidores que tenham pouco conhecimento financeiro ou baixa tolerância ao risco, mas que mesmo assim detenham um produto de maior complexidade ou mais sujeito a riscos e volatilidade, tendem a ter reações desproporcionais, tanto à informação adversas quanto à rentabilidade extraordinárias. Em linguagem coloquial, são investidores que se deixam levar mais facilmente.
Esse comportamento pode favorecer a criação de bolhas ou a propagação de pânicos, o que, por sua vez, pode comprometer a estabilidade financeira de um sistema. Um dos produtos de investimento em que a questão da importância do suitability para preservação da estabilidade mais se evidencia são as ações de empresas listadas em bolsa. Investidores que não compreendam os riscos e as oscilações inerentes a esse produto podem contribuir para a valorização de uma ação muito acima de qualquer fundamento econômico e para quedas acentuadas e repentinas no preço das ações, com base em boatos com pouco ou nenhum fundamento. Explicitada a finalidade das regras de suitability, importa explicitar que elas se aplicam a todas as pessoas habilitadas a atuar como integrantes do sistema de distribuição e aos consultores de valores mobiliários. Valeu, Ruth. Então aqui a estabilidade. Quando a gente fala de estabilidade, a gente está falando tanto em um aspecto macroeconômico, né? Questão de governo, questão da inflação como um todo, né? Que vai encontrar esse exemplo, né? Dessa aplicação que eu falei para vocês. Por que eu não considero tão interessante o investimento do tesouro prefixado? Ou então investimentos prefixados? Falando de investimentos em médio e longo prazo, né? Eu não considero tão interessantes rentabilidades que estão prefixadas, né? Porque elas não variam. Então, assim, você não tem como medir a estabilidade tanto da inflação quanto também da taxa de juros. Então, quem é que sabe se a inflação vai estar acima do rendimento daquela aplicação ou se mesmo a Selic? Então, o ideal para investimentos a médio e longo prazo é apostar em investimentos tanto que acompanham o CDI, como também investimentos que acompanham o IPCA. Então, investindo nesses investimentos que acompanham ou o CDI ou o IPCA, você vai ter a certeza de que, tanto se a inflação subir, né, no caso do IPCA, você sempre vai ganhar acima da inflação. Você vai ganhar a inflação mais um pouco. Geralmente, investimentos de longo prazo, você tem o IPCA mais uma porcentagem. Então, você sempre vai ganhar da inflação. Investimentos que acompanham o CDI sempre vai acompanhar a Selic, porque o CDI ele é um pouquinho, né, bem pouquinho mesmo a menos que a Selic, né? Então, praticamente a mesma coisa da Selic. Então, Tesouro Selic, CDB de liquidez diária, independentemente do que a Selic estiver valendo naquele momento, você vai ganhar. Então, se a Selic subir para 14% ao ano, que eu acho que não vai subir, mas se você investir naquele de CDB de 10%, com certeza você vai perder daqui a 3, 4 anos, se a Selic estiver em 14%. Não é que você vai perder, você vai deixar de ganhar, né? Porque existe essa diferença. Perder e deixar de ganhar. Uma coisa é você investir 10 mil, aliás, você investir R$1.000 e daqui a um mês você vê nas ações só ter 800. Então aqui realmente você perdeu o que você investiu. Você nem teve rentabilidade e você perdeu. Ou então, por exemplo, você investiu R$1.000 em investimento e lá no futuro você teve 1.100. Então você ganhou. Mas se você tivesse investido em outro investimento, você teria ganhado, vamos dizer, 1.800. Então, você deixou de ganhar R$700. Não é que você perdeu. Você não perdeu nada, porque você ganhou 1.100, então você, de certa forma, ganhou. Mas não é que você perdeu, você deixou de ganhar R$700. Né? Em vez de você deixar o dinheiro lá parado no investimento que rende 10%, você poderia ganhar num que está rendendo 14% ou 15%, entendeu? Não é perder, mas essa relação de perder e deixar de ganhar, quando a gente fala de investimento, está muito, né, ligado. E também a questão dos investimentos em ações. Quando a gente fala de ação, a gente fala de estabilidade, tanto econômica, estabilidade econômica. Então, o que acontece?
Se o governo não vai bem, se as políticas econômicas do governo não vai bem, se a moeda não está bem colocada, o que acontece? Os investidores, não, principalmente os investidores internacionais externos, eles não investem no país, não colocam dinheiro no país, não compram ações de empresas nacionais. Isso afeta todo o mercado financeiro, né? Sim, e uma estabilidade mais a nível micro, né? Mais microeconômico, uma estabilidade mais no setor daquela empresa. Se, por exemplo, acontece algo que aquela empresa, aquele setor passa a não mais vender. Então, por exemplo, a Oi e as empresas de telefonia, elas dos últimos anos, elas têm perdido boa parte do capital ganho. Justamente por quê? Por quem é que hoje liga em telefone, né? Quem realmente hoje ainda utiliza produto dessas telefonias? Geralmente você coloca crédito ou para não perder a linha ou para ligar a internet, né? Para poder falar no WhatsApp. As pessoas, pensem como era o tipo de comunicação há 5 anos atrás e a hoje. Eu não coloco muito tempo não, coloco 5 anos atrás. Né? Nós estamos em 2021, em 2014, 2015. 2014, 2015, ainda, o WhatsApp ainda não era predominante. Você precisava de uma coisa, você mandava mensagem de texto. Você mandava uma mensagem de texto, você falava no telefone. Quem hoje de vocês manda mensagem de texto? Quem de vocês manda mensagem de texto hoje? Ninguém. Ninguém manda mais mensagem de texto. Todo mundo só manda o WhatsApp. O mercado mudou. Você vê a Oi está quase falida. Está em processo de recuperação judicial. E é uma das empresas que está listrada em bolsa. Então, assim, Falar nisso, Oi, pode falar. falar em duas coisas. A Larissa Manoela fez, não foi uma empresa de telefonia, não sei se vocês sabem, mas ela tem uma. E a Brisa Neto entrou agora no mundo das ações, investiu não sei quantos milhões. Abriu Meu irmão trabalha na Brisa Neto, ele tava me falando que ele veio. E o aqui pra capital, casa. né? Essas empresas. Só que tá perdendo muito dinheiro. Só que a Brisa Neto tá perdendo muito dinheiro, porque é a empresa nova, entendeu? Tá com o quê? 2 meses que investiu na bolsa. Quando a empresa é nova, acontece aquela análise de risco, né? Será que essa empresa tem capacidade de expansão dos seus negócios? Porque aqui a nível regional, a Brisa Neto é predominante, né? Se você for pensar a nível regional, Icó, essas cidades aqui do interior e mesmo da Paraíba, a Brisa Neto é regional, mas já estão surgindo outras concorrentes. Já tem a Mob aí, tem a Oi também, que também é forte nesse aspecto aí de internet de fibra ótica, né? Pelo menos não tem aqui no Icó, mas em Fortaleza, nas capitais, já é uma empresa grande. Então, assim, o investidor ele pensa, será que essa empresa tem potencial realmente de crescer, de investir? Então, é um setor muito instável. Setor de comunicação é um setor muito instável. Por que é um setor instável? Porque você não consegue garantir isso a longo prazo. E quando a gente pensa em ações, a gente deve sempre fazer análise a longo prazo. Porque, assim, é lógico que as ações elas vão flutuar. Um dia tá bom, um dia tá ruim, um dia você ganha, um dia você perde. Mas se você observar a tendência, porque geralmente quando você vai analisar o preço de ação antes de investir, você analisa a tendência daquela ação com base no tempo, em 1 mês, 1 ano, 2 anos. Então, se você analisar a ação daquela empresa nos últimos anos, ela tende a crescer ou ela está flutuando muito? Né? Ela tem baixa estabilidade ou ela tem alta estabilidade? Então, por exemplo, ações de bancos. Santander, Bradesco, Itaú, né? São os bancos que mais rendem na bolsa, né? Que mais dão dividendos. Itaú, né? Um dos que mais dão dividendos. São empresas consolidadas. Por quê? Porque no Brasil, a gente está falando de mercado financeiro brasileiro, Brasil. No Brasil, os bancos são as empresas que mais dão lucro. Então, assim, é um setor que você pode investir sem medo, que é um setor estável. Pode comprar ações de bancos
sem medo, porque você pode ter certeza que você vai ter lucro no futuro. É muito difícil você ter prejuízo em comprando a ação de um banco. Raramente, tu pode ter perdas, mas são perdas mais, né, menores. Por quê? Porque é um setor estável. Empresas da área de energia, como, por exemplo, a Itaúsa, né? Itaúsa, tem aí a Eletrobras, né? São empresas, tanto na questão... A Petrobras também é uma empresa da área de energia. São empresas que a gente demanda por energia. Sempre vai existir demanda, tanto por energia elétrica como por petróleo e serviços ligados ao petróleo. E principalmente energia elétrica, porque o futuro é que todas as coisas sejam elétricas. Tanto os veículos, tudo funciona através da energia elétrica. Então, assim, são setores que a gente chama de setores perenes. São setores que sempre, né, vão gerar lucro, que vão ter demanda, né? O mundo, a economia não funciona sem bancos, não funciona sem energia, né? Então, são empresas perenes, né? Que a gente chama de empresas perenes. Aí já está terminando, acho que só falta essa página e essa. Aí a gente termina. Vamos lá. Falta pouco. Calma aí, professor. É verdade que o Nubank é a sexta maior startup do mundo? Eu não sei dizer em valores do mundo, mas em termos de clientes, ele é o quinto maior banco, não banco, mas instituição financeira com maior capilaridade de clientes. É a quinta instituição financeira do país com mais número de clientes. Passou até o Santander. Ele passou recentemente até o Santander. Então, eu acho que o maior é o Banco do Brasil, é a Caixa. Então, está em primeiro e segundo lugar. Aí, em terceiro lugar, o Bradesco. Em quarto lugar, se eu não me engano, é o Itaú. E em quinto lugar, é o Nubank. Depois vocês pesquisam, porque pode ter sido que mude. Mas do Brasil, em número de clientes, é a quinta maior instituição financeira. É tanto que está uma maior polêmica aí, rolando aí no mercado financeiro, justamente para que o Banco Central mude as regras dessas instituições financeiras. Porque os bancões, os bancos tradicionais, eles estão perdendo clientes, né? Justamente porque esses bancos tradicionais cobram tarifas que o Nubank não cobra. Os bancos tradicionais, eles são mais burocráticos. Você precisa abrir uma conta no banco, você tem que ir lá no banco. Diferente do Nubank, você baixa um aplicativo e já abre a conta. Entendeu? Então, assim, o mercado, ele tem mudado, né? E aí, esse mercado tem sofrido várias transformações e várias pressões, né? Para que essas empresas que estão surgindo, essas startups financeiras, as fintechs, né, como o Nubank, se adequem, né? A gente fala Nubank, mas tem vários outros bancos e corretoras que funcionam só nesse... Né? Você tem, por exemplo, o Banco Inter, né, que está crescendo muito, o Banco Inter. Você tem o Maldar Mais, você tem agências de pagamento como o PicPay, né? O PicPay também está crescendo muito, né? Então, assim, essas instituições, elas estão ganhando capilaridade, né, de clientes, né? E isso vai afetar, de certo modo, no futuro, os bancos tradicionais a se adequarem, né, a essa realidade dessas empresas, né, que estão lançando. Eu tenho, o Gustavo perguntou qual a corretora que eu investo. Eu invisto mais, eu tenho contas abertas na Rico, na Isinvest, que mudou agora para Nuinvest, né, que a Nubank comprou. Tenho a Clear e tenho a XP. Mas as que eu tenho maior parte dos investimentos é na Easy e na Rico. E também no Inter, né, no banco. Quanto tempo, professor? Quanto tempo já está investindo? Quanto tempo que eu invisto? Já está mais de 5 anos. Mais de 5, 6. Ave Maria. Já tem um bom tempo já que eu invisto. Então, assim, é sempre... Professor, o interessante é sempre você ter... se eu não me engano, nas primeiras aulas...
O interessante é sempre você abrir conta em mais de uma corretora, porque aí você sai comparando, né? Não tem custo nenhum, as corretoras não cobram por você ter conta, nem cobram taxas de mensalidade, você ter conta na corretora, você paga. Não, você realmente, quando você investe, parte do investimento vai uma pequena porcentagem vai para a corretora, né? O Luca, a corretora funciona assim, mas... Professor, Oi, pode falar. duas coisas. Não, uma. Eu acho que foi nas primeiras aulas, o senhor disse que ia mostrar o senhor investindo pra gente. Só que o senhor acabou que não mostrou. Sim, O senhor vai mostrar ou não? vou mostrar no próximo mês, é porque eu vou separar uma parte do meu salário no próximo mês para escolher um investimento, tá bom? Aí eu vou escolher junto com vocês, fazer o cálculo junto com vocês e vou abrir a conta da corretora e vou fazer um investimento junto com vocês, tá bom? Esse exercício Tá que eu bom. passei dessa Tá bom. disciplina, a gente vai analisar. Vou separar uma parte do meu salário e a gente vai investir junto, tá bom? No começo do próximo mês, né? Deixa eu só receber salário. Até acabando, né? O mês, só tem essa semana, a outra, quando for a outra eu mostro, tá bom? Que eu tô realmente, o dinheiro que eu Tá ok. tenho agora já tá todo investido, eu não quero tirar do A minha investimento para segunda colocar no pergunta era essa que Jéssica fez aí. Que é quais são as melhores corretoras? Que tem uma que é a do primo, não tem o primo rico? Ele tem uma corretora também. Não sei se é uma boa dele. Tem, Mas eu não é essa sabia também. disso, não. Pra mim ele tem, que eu vi ele postando lá nos stories, bagulho lá. É a Rico aí. Não, Gustavo já mas a falou. Rico, Verdade. pode ser que ele trabalhe nela, mas a Rico, ela é uma corretora, quem é a dona da Rico é a XP Investimentos. A XP Investimentos Não, eu acho que não é o dono, mas ele sempre indica nos vídeos dele para investir lá. é porque Não, Quem é porque o- ele quem é do ganha, povo? é porque ele ganha da corretora, minha gente. Esse povo aí, esses youtubers aí da parte financeira, eu mandei para vocês um vídeo ontem, não sei se vocês viram, eu mandei um vídeo do YouTube ontem no grupo de vocês, do canal Renda Dinheiro com Você, que é como é o nome dos youtubers. Eu gosto muito dos vídeos dele. Mas qual foi a corretora que ele mostrou lá investindo no Tesouro Direto? Não sei quem assistiu. Corretora Modal Mais. Por que foi que ele mostrou lá a corretora Modal Mais? Ele investindo lá no Tesouro Direto? Porque ele ganha dinheiro da corretora. As corretoras pagam esses influenciadores digitais justamente para dizer, investe aqui, abre uma conta nessa corretora, investe sim. Igual o Primo Rico. O Primo Rico com certeza deve ganhar dinheiro para falar da corretora Rico, né? muita view, né, professor? Hã? O povo procura muito sobre finanças, porque é muita view. Ó, Putz, 1 milhão, tem vídeo dele de 3 a milhões. XP Investimentos é a maior corretora do Brasil. E ela é dona tanto da Rico como da Clear. Ela é dona dessas duas outras corretoras. Qual a diferença da XP Investimentos para a Clear? A XP Investimentos é a maior corretora. E por ser a maior corretora, ela tem mais opções de investimentos. Mas também, ela também cobra, né? Ela tem tarifas em alguns tipos de investimento. Então, para você investir na bolsa, você tem, quando você compra uma ação, ou então vende uma ação, você tem que pagar uma porcentagem lá para a corretora. A Rico já tem isenções de algumas taxas. E a Clear, ela tem isenção total na questão para renda variável e renda fixa também. Então a Clear, ela tem menos tarifas, mas também tem menos investimentos, né? Lá, menos opções de investimentos. Então, assim, ela meio que dividiu a XP, ela meio que dividiu entre a Rico e a Clear, também os investimentos. Tem a Nuinvest, né? Que antes era a Isinvest. Ela é bem velhinha, viu? Essa, acho que ela é de 96. Gente. Oi, vocês estão me ouvindo? Professor, Oi, vocês estão me ouvindo? estamos agora, nós não estávamos ouvindo. É porque oscilou minha internet. A gente não estava, mas Caiu. agora tá.
Caiu minha internet. De vez em quando tá acontecendo isso, não tem acontecido. Mas vocês Voltou já, professor. agora, pronto. Aí tem a Isinvest. Vamos. A Isinvest. A Isinvest foi uma das primeiras corretoras criadas no país. Uma das primeiras, assim como a XP. Ela, se eu não me engano, ela é de 1996. Já tem, acho que deve ser mais velha do que vocês aí. A Isinvest mudou para agora Nuinvest. O Nubank comprou, né? Aí mudou o nome da corretora. Agora é Nuinvest. O bom assim, hoje é muito parecido as plataformas, mas o interessante, mas tanto a Rico como a Clear, o que eu acho, como a Nuinvest, o que eu acho bom dessas duas corretoras, tanto da Rico como a Nuinvest, fazendo propaganda aqui para vocês, né? Mas falando a minha visão como cliente, é que elas oferecem vários vídeos de educação financeira. Então você vai encontrar vários vídeos, né, ensinando a como investir, explicando os tipos de investimentos, um a um, principalmente para quem está começando, é muito bom, né? Porque você abre a conta na corretora, ela dá uma educação financeira para você, explicando os tipos de investimento, como investir dentro da plataforma, como analisar. Então ela faz meio que para quem tem paciência, né, de estudar, de ver, ela explica basicamente muita coisa do que eu vou explicar para vocês nas aulas. Então é bem interessante. Pois é, professor. Eu tenho uma prima minha que ela tá tentando assim investir, né? E ela tem até me comentado sobre isso, que algumas empresas, né, faz isso. Aí ela estava até lendo alguns livros, ela até tinha perguntado se a gente tinha estudado já sobre isso. Aí eu falei que ia estudar mais profundamente agora. Tá. Ela ia pedir ajuda a mim. A gente está começando a estudar, né? Começando a estudar, mas Meu irmão também, velho, É. começou a investir. Só que eu queria investir na própria empresa que ele trabalha, mas tá com perco, perdendo muito. Também é muito nova, Pois é. 2 meses, né? quem é no Eu acho investe, que o interessante é já investir em empresas que Ah, já fala. têm assim um pouco de O que, professor? assim, né? tu tá falando Não. da Brisanet, Luan? Isso. Não indico para você investir, não. Não indico. Não, eu tô dizendo que ele tava falando comigo. Só que aí ele disse que a empresa nunca perca e tal. Só que ele disse que vai ver outras empresas. Pra ele Como investir. é uma empresa que está lançando agora, como é uma empresa que está lançando ações IPO, né, são as primeiras ações dela, é interessante que você espere um pouco mais. Não estou dizendo que você não invista nela. Estou dizendo que você espere um pouco mais, veja como é que está a tendência do mercado dela para aí depois investir. Né? Porque vai que você investe agora e tenha muita oscilação e você perca. O interessante é investir exatamente em empresas de setores diferentes. Professor, o senhor pode indicar, Eu não indico o ações. senhor Não, pode indicar uma empresa não, para eu não indico ações de empresas específicas. Eu indico setores, que foi o que eu falei para vocês. Empresas setores bancários, são empresas extremamente estáveis e que oferecem lucros. Empresas ligadas à área de de energia, pagam bons e sempre dão lucro. Empresas mais nessa área comercial, né? Exemplo de empresa, agora dando exemplo de empresa, mas que tem crescido muito no Brasil, a Magalu, principalmente a Magazine Luiza, né? Principalmente a Magalu, né? Agora, pensando lá em uma visão de longo prazo, né? Comprar ações agora. Imagine se a Magalu comprar os Correios próximo ano. O tanto que as ações dela não vão subir, né? Comprar a Amazon agora. vende também. A Amazon não está listada na Bolsa Brasileira, porque assim, a Bolsa Brasileira. Foi o que eu falei pra ele. A Bolsa Brasileira Ele queria investir na Amazon. Aí eu disse que o senhor falou. Que é internacional, né? Nacional. A Bolsa Brasileira só vende ações de empresas brasileiras. Mas não quer dizer que você não possa investir na Amazon. Aí você abre uma conta em uma corretora internacional, tem como você abrir, e aí dentro dessa corretora você consegue comprar ações de empresas internacionais, como a Amazon, a Apple, a Microsoft, enfim, essas grandes empresas internacionais, entendeu? Arrasou.
Então, tem como investir, sim. Não tem como investir na Bolsa Brasileira com as corretoras brasileiras, mas tem como você abrir conta, né, com a corretora internacional. Tem sim, como você... É como o senhor falou, é sempre bom não investir só em um lugar só, né? Isso. Não colocar todos os ovos... em vários lugares. Não colocar todos os ovos em uma única cesta, né? Já que vocês estão ouvindo o som das minhas galinhas, né? Dando um exemplo. Colocar todos os ovos na mesma cesta, que vai que quebra, né? Que vai que dá ruim. Aí pelo menos você tem uma parte, né? Você diversifica, né, os investimentos. Então, é basicamente isso. Eu não vou ler até o final por conta do tempo. Mas eu vou deixar como atividade de hoje, né, e de amanhã, para justamente vocês lerem, é bem pouquinho, ó, só são 3 páginas. Ó, é daqui, ó, de análise investidor. Aqui no PDF é a página 43, mais do dele é a página 36. Então, é da página 36, até a página... se eu não me engano, peraí, viu? Pronto. Da 36 até a 42. Então, vocês vão ler, tá bom? E fazer, e destacar os principais pontos como se fosse um fichamento. Mas só é dos principais pontos. Não precisa ser um fichamento grande. Faz um fichamento só com os principais tópicos, com os principais conceitos. Eu acho que umas 2 páginas, 2 folhas de caderno tá ótimo, né? No mínimo uma... Igual da primeira vez, né, professor? No mínimo uma, no máximo 2. Não precisa ser um fichamento grande, tá bom? Só dos principais pontos, justamente para vocês terem uma ideia e terem isso guardado. Aí fica com uma atividade, que já se soma aquela outra dos cálculos, né? Porque eu acho que com a aula de hoje, vocês vão conseguir fazer melhor aquela atividade lá dos cálculos. Aquela videoaula que eu passei explica melhor a questão dos cálculos. E tem a segunda questão, que é para geralmente você, que é exatamente para você escolher, mostrar os investimentos bons para cada tipo de investidor. Então, por exemplo, você tem investimentos lá conservadores, como CDBs, né? CDB de liquidez diária, né? No caso, liquidez diária. Tesouro Selic. São investimentos mais conservadores e que têm alta liquidez. Aí, por exemplo, tem títulos lá só vai ter títulos mais por perfil conservador e por perfil moderado, né? Os investimentos que eu mostrei lá na atividade. Mas, por exemplo, você tem CRI, CRAS, debêntures, a gente vai estudar mais na frente, mas são investimentos, que eu já adianto, que tem um certo risco, né? Não tem cobertura do FGC, então, por não ter cobertura do FGC, tem um maior risco, né, de você investir e perder o dinheiro, mas essa classificação de risco, vocês têm que ver o rating. Não é que eu não vou investir nesses investimentos. Vocês têm que ver o rating, né, do investimento. Se tem um rating alto, você pode investir, mas já é para aquele perfil mais moderado, né, porque tem um risco. Aí você tem mais o avançado, ou então aquelas pessoas que buscam mais para a questão da aposentadoria. Então, vocês já vão procurar mais investimentos que são mais longos, né? Então, vocês tem alguns investimentos, né, naquela atividade, vocês vão calcular os investimentos e na segunda questão, vocês vão dizer qual investimento ou quais investimentos, dentro daqueles que eu listei, seriam mais apropriados para cada tipo de pessoa, tá certo? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar no PV, né, que eu vou ajudando vocês, tá bom?